O que os teus olhos revelam? Olá, meu nome é Luciano Munhoz, sou terapeuta iridologista e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de iridologia. Muitas pessoas confundem iridologia com misticismo, com espiritualismo. Muitas pessoas pensam que iridologia é uma panaceia. Iridologia não tem nada a ver com isso, não que eu tenha alguma coisa contra a pessoa que faz isso, mas iridologia é uma ciência comprovada em que o profissional de saúde ele avalia a íris do indivíduo e através desta avaliação ele descobre as disfunções, fragilidades e hereditariedade desta pessoa. Agora, como a pessoa, o iridologista consegue fazer isso? Porque iridologia, como uma ciência, ela tem então protocolos, ela tem uma técnica para ser aplicada. Ela não é algo místico que você consegue descobrir simplesmente de olhar para a pessoa. Você precisa, na verdade, avaliar realmente com todas as ferramentas, né, que você disponibiliza para conseguir descobrir então todas essas disfunções e todos esses quesitos, certo? Então, a iridologia ela vai te ensinar a descobrir as disfunções através então de marcas, sinais na íris que correspondem os vários órgãos do nosso corpo, né, distribuído então aí dentro da nossa íris. E é através desses sinais reflexos muitas vezes, de marcas que nós conseguimos descobrir então nesta avaliação criteriosa o que está doente, o que está enfermo, em disfunção no organismo do ser humano. É interessante, às vezes, algumas pessoas virem até o consultório e depois de uma avaliação elas dizem assim, nossa, mas como que você consegue saber tudo isso a respeito de mim sem ao menos eu ter falado para você que eu era realmente assim? Isso é estudos científicos, certo? De muitos anos. Na verdade, abrindo um parênteses aqui, iridologia já é citada há 400 anos antes de Cristo. Né? Pelo pai da medicina, Hipócrates já falava, né, a respeito de a necessidade de nós observarmos o olho do paciente. Ele ainda chega em algumas das euforias dele, ele chega a dizer assim, olha, você precisa dar atenção para ver se em volta da menina dos olhos não se tem dejetos de imundícia, de sujeira. Hoje, na nossa iridologia moderna, nós sabemos que Hipócrates estava falando do sistema gastrointestinal, né, que é o primeiro sistema que nós temos em volta da menina dos olhos, certo? Primeiro o estômago e depois os intestinos. É justamente aonde se acumulam as maiores toxinas do nosso organismo. Falado então quantos anos? Muito mais de 400 anos antes de Cristo. Desculpa. E nós vemos então que a iridologia, na verdade, muitas vezes surpreende. Alguns pacientes vêm, né, até o consultório e buscando ali muitas vezes resolver um problema que tem há anos muitas vezes, né, e não conseguem resolver. E quando passam pela avaliação ficam surpresos, porque o problema que ela tentava resolver não era realmente o problema que estava trazendo essa consequência. Por trás desse sinal reflexo existia um problema às vezes muito maior. E aí a pessoa sai feliz e contente porque consegue resolver não apenas os sintomas da enfermidade, mas realmente consegue reaver a saúde de uma forma holística e completa. Porque hoje nós estamos numa era onde nós gostamos muito de remediar, né, a enfermidade, mascarar a enfermidade e não curá-la de uma forma completa. Porque curar uma enfermidade às vezes exige do interagente, da pessoa, do ser, né, do indivíduo, ele vai ter que muitas vezes abandonar alguma coisa que ele gosta. Né? Algumas vezes as mães vêm e com problemas, por exemplo, né, pulmonares, respiratórios, né? E a gente fala, olha mãe, você precisa, né, parar de dar leite para essa criança. E daí ela olha para você assim e diz, nossa, mas eu vou precisar parar de dar leite, como essa criança vai se nutrir? Às vezes a ignorância é grande que as pessoas pensam que leite ainda é um alimento. E quando você tem um raciocínio um pouco mais apurado, você começa a perceber que leite, ele foi feito na verdade para dar para o bezerro e não para o ser humano. Né? O ser humano é o único ser que mama depois de grande. E segundo as
melhores pesquisas que nós temos aí, né, no mercado, os alimentos mais alergênicos que existe hoje, um deles é o leite. Leite de vaca, leite de caixinha, como alguns gostam de dizer, certo? Então assim, as pessoas precisam, né, parar de pensar que muitas vezes o leite vai trazer o benefício do cálcio, vai trazer... Não, ele está trazendo alergia, está trazendo problema para a vida de vocês. E nós precisamos sim largar de tudo isso. E as pessoas ficam então assim, nossa, Luciano, mas como tudo isso? Sim. E elas ficam surpresas. Eu vou contar para vocês aqui o caso que recentemente passou pelo consultório, um interagente comigo, né? Era um senhor que vinha, na realidade, sofrendo há 2 anos de infecção, né, urinária. E ele não conseguia resolver isso, ele já tinha tomado, então, anti-inflamatórios, já tinha feito alguns tratamentos, e 2 anos ele vinha aí, né, ele curava, né, entre aspas, né, remediava a enfermidade e voltava, remediava e voltava, remediava e voltava. Quando ele passou comigo numa avaliação, eu avaliei ele e eu notei que ele tinha uma disfunção, um acúmulo de sujeira na região prostática, em sua próstata. Então eu expliquei para ele algumas coisas que ele precisaria estar fazendo. Por quê, pessoal? A próstata, quando aumenta, ela muitas vezes pressiona, né, a nossa bexiga, fazendo com que exista muitas vezes a inflamação. E isso ele não sabia. Né? E sem um exame criterioso, ele não conseguiria também descobrir. Então ia ao médico, o médico falava algumas coisas, ele ia, tomava, passava por algum tempo, voltava, e aquilo estava aí indo e vindo, indo e vindo. E ele não sabia mais o que fazer. E a iridologia então proporcionou, através dessas ferramentas, uma melhora incrível para ele. Por quê? Porque nós não estávamos tratando mais agora o problema da infecção urinária, mas o problema da próstata. Ok? E ele começou aí, dentro de 6 meses, ele não tinha mais problema algum. Ok? Deixou de tomar o remédio, não estava mais tomando os remédios, o próprio médico disse, ó, você já não tem mais nada, né, em uma reconsulta que ele fez com o médico dele, então você já não tem mais nada. O que acontece aqui? Muitas vezes, para você descobrir realmente um problema mais grave, você precisa investir através de exames e mais exames. E quando ele passa pela iridologia, a iridologia na realidade proporciona justamente essa maravilha de você conseguir ir à frente no diagnóstico, porque ele vai estar, porque a iridologia ela vai estar mostrando os vários sistemas e o que realmente está em disfunção nesse organismo. E esses sinais reflexos que muitas vezes promovem uma série de sintomas que confundem muitas vezes, na iridologia você consegue, na maioria das vezes, descobrir qual realmente é o fundo desse monte de sintomas que a pessoa às vezes fica, né, tomando remédio para isso, para aquilo, para aquele outro e não resolve, ok? Uma segunda interagente passou comigo no consultório, e essa é muito interessante, pessoal, porque a iridologia, eu falo com tanto entusiasmo da iridologia, porque ela na verdade começa a mostrar realmente quem é a pessoa, né, de uma forma bem assim, desnudada, né, e a pessoa começa a interagir com a gente pensando, nossa, como realmente você consegue descobrir tudo isso apenas olhando no meu olho. Isso é uma ciência e que existe na realidade há muitos anos dentro do Brasil, certo? Utilizada já aí, né, por muitos profissionais de saúde, por médicos, por psiquiatras, por psicólogos, nutricionistas, terapeutas, certo? E é uma ferramenta de trabalho incrível que tem crescido cada dia mais, né, ganhando espaço para justamente estar auxiliando essa população brasileira que tanto sofre, certo? E essa paciente então, essa interagente, ela veio até o consultório, né, sofrendo de alguns problemas uterinos, né, a grande reclamação dela era de corrimento, ovário policístico e uma série de outros problemas. Quando eu avaliei essa pessoa, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a midríase, principalmente no olho direito, certo? A iridologia, então, quando você estuda a iridologia comportamental, você começa a descobrir uma série de coisas do comportamento, e a iridologia clínica ela te mostra também alguns sintomas, né, da parte emocional dessa pessoa. E essa pessoa, na verdade, estava com aquela pupila um pouco mais dilatada, mostrando que ela tinha uma reserva quanto a homens, né?
a pupila, olho direito, pupila dilatada, né, com midríase. E eu avaliei aquela pessoa, né, de uma forma holística, percebendo cada detalhe, né, dos sinais reflexos que se salientavam dentro da íris dela. E depois eu cautelosamente perguntei para ela se ela tinha lembrança de algum trauma que ela foi vivido, de algum abuso que ela passou lá na infância e tal. E aquela senhora começou, na verdade, a chorar, desabou chorando, certo? Porque na verdade, esse segredo que ela tinha carregado por muitos e muitos anos, na verdade agora veio à tona, né? E ela até me perguntou como que tu foi descobrir isso se ninguém sabe. Um fardo, né, carregado muitas vezes por anos e anos dessa pessoa, e ela não conseguia na realidade se livrar disso, e isso estava adoecendo ela. Através das ferramentas da ideologia, eu consegui perceber, e agora ela teve a sua liberdade. Ela conseguiu chorar, ela conseguiu se abrir, e ela disse: sim, eu fui abusada pelo pai e depois por um amigo da família próximo. Sim, aconteceu, sim, foi isso realmente que aconteceu. E aí nós começamos a entender por que aquela pessoa estava tímida, porque estava com problemas, né, geniturinário, né, no útero, né, no aparelho reprodutor dela. Por quê? Aquele intestino extremamente, né, assim, trancado, com aquela prisão de ventre crônica, né, que ninguém consegue entender, aquela cabeça que não para de pensar nunca, aquele medo, né, da figura masculina, né, sem poder se entregar num relacionamento realmente gostoso, por causa justamente do trauma vivido lá atrás. E essa pessoa então hoje ela tá livre, voltou ao trabalho, né? Ela tinha um problema extremamente perigoso, na verdade, nós podemos dizer assim, que era uma anemia crônica já, certo? Ela já não tinha força, ela já não tinha vontade de levantar, abandonou todos esses sintomas, deixou todas esse passado, né, negro que ela viveu, que não era culpa dela, só que ela não estava conseguindo se abrir. A ideologia então proporcionou ser desencadeado esse segredo que de outra forma ninguém mais, né, saberia. Então por isso que eu falo com tanto entusiasmo, pessoal, da iridologia, porque iridologia realmente não tem nada a ver com misticismo. Você precisa realmente avaliar com técnicas, né, com protocolos que são estudados, né, há muitos e muitos anos, para que você tenha assim uma avaliação criteriosa e certeira do que você está falando, certo? Então é por isso que eu estou dizendo para vocês assim, ó, iridologia hoje para mim é uma ferramenta de trabalho que proporciona ajudar muitas e muitas pessoas, né? Os meus professores, por exemplo, eles já estão ajudando aí milhares e milhões de pessoas há muitos e muitos anos dentro do Brasil e fora do Brasil, ok? E vão continuar, e é justamente essa nossa missão. A nossa missão é justamente levar saúde, não apenas física, mas mental e também emocional para as pessoas, tá? Então traumas, né, problemas mal resolvidos, coisas que às vezes as pessoas não conseguem contar, muitas vezes estão guardados ali, gerando enfermidade. Se não resolvido, vai adoecer. Vai adoecer a pessoa, por causa que a pessoa não consegue, né, fazer com que a energia do teu corpo seja distribuída de uma forma coerente, né, e sistemática. Né? Nós começamos a ter aí um déficit, né, no funcionamento do organismo, e isso vai causando uma série de problemas, acidificando o organismo, trazendo problemas gastrointestinais, trazendo a bipolaridade, aquela ansiedade crônica, dores pelo corpo, né, artrite, artrose, problemas muitas vezes até do câncer, por causa justamente de coisas mal resolvidas. Então é muito importante você, né, se conscientizar que você precisa ter saúde, precisa mudar de vida, e assim com certeza vai ter vida em abundância,
vida que realmente seja extraordinária. Eu creio que todos vocês querem vida e vida com abundância. Todo ser humano quer. Muitas vezes só não sabe como chegar até lá. E eu tô aqui para ajudar vocês a conquistar saúde com abundância, tá? Conta comigo, fica aí as minhas dicas, fica aí o meu abraço para vocês e vamos junto, vamos crescendo, vamos para cima, em busca de saúde, em busca de crescimento e crescimento todos os dias, ok? Fiquem com Deus.